Pessoal, em maio, o grande destaque foram as small caps. E um monte de gente veio falar comigo, Max, será que é hora das small caps? E eu falo pra você, sim, chegou a hora delas. Vem comigo no Chama o Max em 5 minutos de hoje. Sim, small caps, chegou a hora delas. Em maio, elas subiram mais de 13%, enquanto as large caps, ou seja, o Ibovespa, subiu ali perto de 4%. Se a gente pegar algumas small caps, subiram até mais, 30%, 40%, né? Tem várias razões para isso que eu vou comentar no último slide. Mas vamos falar um pouquinho sobre o que são essas small caps, né? Quais são as características delas. Vem comigo, vamos lá. Segmentação da bolsa. Primeiro de tudo, vamos botar todo mundo na mesma página, né? Então, a bolsa é dividida em 3 grupos, tá? Em 3 nichos, melhor dizendo. São as large caps, empresas grandes, mid caps, um pouco menores, e as small caps, as menores empresas da bolsa, de menor capitalização, valor de mercado. Vamos passar aqui por algumas características de cada grupo, tá bom? Large caps, valor de mercado dessas empresas são acima de 20 bilhões de reais, ou seja, empresas de porte. Empresas mais conhecidas, marcas mais renomadas, se encontram aqui nas large caps. Um nível alto de maturidade. O que eu quero dizer com isso, né? Num gráfico de vida de uma empresa, né, ela começa como um projeto, depois tem um estágio inicial de pequeno crescimento, depois acelera esse crescimento no desenvolvimento até chegar no nível de maturidade, anos depois da sua criação. Essas empresas aqui já estão num nível alto de maturidade. Então, são empresas geralmente mais geradoras de caixa, que pagam melhores dividendos, porque elas não precisam investir tanto no negócio como uma empresa menor, uma empresa mid cap, uma empresa small cap. O upside, por essa razão, é mais restrito, mas isso não quer dizer que tenha pouco upside. Estou falando aí de um upside entre 20% e 30%, tá? Ou seja, potencial de valorização. E empresas que estão nesse segmento, nesse nicho da bolsa. Itaú, Bradesco, Vale, Petrobras, Ambev, ou seja, nomes fortes, nomes de porte e mais diversas empresas da nossa bolsa. Mid caps, valor de mercado entre 10 bi e 20 bilhões de reais, ou seja, uma empresa com menor porte, nível menos elevado de maturidade, ainda muitas delas ainda estão em pleno estágio de desenvolvimento. Maior upside do que as large caps, tá? Agora, maior upside significa o quê? Maior risco também. Isso é um ponto muito importante. Senão você fala, vou comprar tudo de mid caps e small caps. Não, é bom você ter também as large caps porque defende um pouco o seu portfólio. Exemplos de empresas que estão nesse grupo: Aliança Sonae, Assaí, Porto Seguro, Ultrapar. As small caps, né, que é o foco do nosso papo de hoje. Valor de mercado até 10 bilhões de reais. Então é de empresas de 100 milhões de reais até 10 bilhões estão enquadradas aí no grupo das small caps. Empresas em pleno estágio de crescimento. Ou seja, aquele período grande, longo de crescimento, onde as empresas investem muito no seu negócio, fazem aquisições. É exatamente nesse estágio de vida de empresa que as small caps estão. Então, são empresas que precisam de muita captação de recursos para crescer. Upside é mais relevante, upside maior, potencial de valorização maior. Então, é bem comum aqui que a gente veja upsides acima de 50% para as small caps. Isso na média, né, pessoal? Exemplos: 3R Petróleo, MRV, Simpar, Petz, Ambipar, todas elas são empresas até 10 bilhões de valor de mercado, são small caps. Algumas características, algumas especificidades, peculiaridades das small caps. Falando de representatividade, você sabe que a nossa bolsa tem aí entre 350 e 400 empresas, tá, listadas. Quando a gente olha as small caps, tem uma representatividade grande, tá? 80% das ações da bolsa, que aí aqui eu considerei 350 ativos, são small caps. Então, assim, não é qualquer nicho, ele é o nicho mais predominante, tá bom? 80%. Liquidez. A média de liquidez é menor do que 15 milhões por dia, ou seja, é uma liquidez mais restrita. Isso é a média dos 80% dos 350. Só para vocês terem uma ideia, uma Petrobras negocia mais de 1 bilhão por dia. Então, essas ações têm média de negociação por dia de 15 milhões, tá? Isso quer dizer o seguinte, isso vai gerar mais volatilidade. Então, se tiver movimentos muito fortes de compra, esses papéis vão subir mais, e momentos de venda, esses papéis vão cair mais.
Então, menos liquidez significa mais volatilidade. Faturamento, um dado interessante, 55% dessas small caps, essas 200 e poucas aqui, small caps do mercado, faturam mais de 1 bilhão ao ano, ou seja, elas são pequenas, empresas de menor porte, mas faturam bem. São empresas que faturam mais de 1 bi, então não são qualquer empresinha de fundo de quintal, não. Performance recente, segmento foi o que mais sofreu com o aumento da taxa de juros do meio de junho de 2021 até hoje, tá? O índice Small 11, que concentra a maior parte das small caps, caiu 45% nesse período. E por que isso aconteceu, Max? Justamente pelo fato que eu comentei. São empresas que precisam de recursos, captar recursos no mercado, captar recursos de terceiros, de bancos. Como os juros subiram muito, ficou mais difícil acessar esse crédito para crescer. Essas empresas cresceram menos, então alterou-se um pouco a taxa de desconto desses negócios em função dos juros mais altos, consequentemente, e o valuation, o valor dessas empresas caíram nos últimos tempos, tá? Diversificação, presente em diferentes setores, sendo mais predominantes varejo, bens de capital e indústria em geral. Então, quando a gente pega essa seleção de small caps da bolsa, você vai ver que a maior parte dessas empresas estão no setor de varejo, bens de capital e indústria. Aqui para fechar, por que eu acho que é hora das small caps, pessoal? Por que eu acho que você tem que ter uma boa participação na sua carteira de ações em small caps? Tá vendo esse gráfico aqui? Esse gráfico é um gráfico desde 2016, tá? Ou seja, 7 anos para trás. A gente vê claramente aqui que o início dos movimentos de alta das small caps, entenda essa linha laranja aqui como a performance de small caps e a linha azul a performance do Ibovespa, tá? Das ações mais líquidas. Sempre no início de um ciclo de alta, você tem o Ibovespa performando melhor. Tá vendo a linha azul acima da linha laranja? Esse tempo aqui, acho que vocês acham que é pouco, mas não é não. Estamos falando aqui de 1 ano. Por quê? Porque quando os grandes investidores começam a olhar para a Bolsa Brasileira, eles se posicionam nas ações mais líquidas. Por isso que o Ibovespa anda na frente. Mas logo depois você vê o quê? As small caps descolando do Ibovespa, tá? E olha que nesse período aqui foi um período longo, 2017, 2018, 2019, até 2020 aqui, quando teve a pandemia, e mesmo assim, depois da pandemia, também andou muito, né? Quando houve a recuperação da Bolsa. Então, qual o momento que a gente está agora? Exatamente equivalente a esse início de 2016, que é quando as ações líquidas começam a andar em função desses fatos aqui que eu tô falando, que eu vou falar já, e depois começa o que a gente chama de segunda onda das small caps. Essa segunda onda que aconteceu aqui em 2017, 2018, 2019, tende a acontecer daqui para frente, tá? A partir de agora. Então, é hora sim de comprar small caps, porque esse gráfico aqui, é uma projeção minha, tende a linha laranja performar melhor do que a linha azul daqui para frente, daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, quem sabe. E por que isso vai acontecer? Inflação controlada, a gente está vendo dados de inflação cada vez menores. A gente teve aí o IPCA recentemente, que mostrou 4% de inflação, abaixo de 4% de inflação, nos últimos 12 meses. Então a gente tem uma inflação controlada que vai permitir que o Banco Central comece a cortar os juros, cortar a Selic, e isso vai ter um efeito positivo para a Bolsa, né? Você reduz a taxa de desconto desses ativos e principalmente small caps que foram muito feridas, né? Muito machucadas, quando a Selic saiu de 2 para 13,75, tendem a performar melhor daqui para frente. Os juros longos fechando. Os juros longos é o grande termômetro da Bolsa. Eles estão fechando, então por isso que a Bolsa andou bem em maio, e se continuarem fechando em função de inflação, redução da taxa Selic, um clima estrutural, institucional melhor, o juros longo vai fechar e a bolsa vai subir. E o fluxo positivo de institucionais? Tem muita gente leve, os investidores estrangeiros estão leves em Brasil, estão com posição pequena. O investidor institucional, também grande aqui, doméstico, também tem posição pequena em Brasil. Quando esses caras resolverem entrar na bolsa com força, as large caps vão subir antes e na segunda onda as small caps vão subir. Então, pessoal, é hora sim de comprar as small caps, porque elas podem andar bem nesse segundo semestre de 2023 e eu acho que vai andar bem aí por um bom tempo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se você quiser se expor a small caps, a gente tem aqui na Nomus a carteira Max Ações. Ó, a carteira tá com 40% da posição em small caps. Então você vai surfar essa projeção de small caps aqui que a gente tá enxergando, tá bom? Se você quiser mais detalhes sobre a carteira Max Ações, é só acessar o link na bio do meu Instagram ou me chamar na DM que eu dou mais detalhes sobre a carteira Max Ações. Um grande abraço e até o próximo Chama Max em 5 minutos. Tchau, tchau.